Bem-vindo a mais um módulo do curso de Psicanálise Clínica do CETAPS. Hoje teremos a sequência de introdução à PNL ou neurolinguística que você já viu no módulo anterior. Será PNL ou programação neurolinguística aplicada à psicanálise, ou seja, é possível pegar esse conhecimento da neurolinguística, da PNL e aplicá-lo na clínica psicanalítica, usá-lo a nosso favor? Claro que sim. O processo de reprogramação é uma ferramenta muito útil para nós. Não vai se aplicar, como já explicamos, a toda situação, nem a todo paciente. Mas nos casos específicos de fobias, quaisquer fobias, crenças limitantes, alguns transtornos da área de ansiedade, depressão, você pode utilizar esta ferramenta com grande eficácia. Então, nós vamos aqui conhecer a forma de aplicação dentro da psicanálise, porém, o intuito aqui é trazer o conhecimento para você em visão geral da ferramenta. Se você gostar e desejar aplicar no ofício psicanalítico, durante a lida psicanalítica que virá após a sua formação, eu te aconselho a fazer um curso de PNL. Você vai encontrar no CETAPS, vem como uma capacitação. Por quê? É mais amplo. Aqui o intuito é te mostrar o processo e a viabilidade dessa ferramenta dentro do processo psicanalítico. Mas, para que você tenha domínio sobre a ferramenta, um conhecimento a ponto de aplicá-la com perfeição, é sugerido você fazer um curso de PNL que virá como uma complementação ao curso de psicanálise. Por que não é inserido? Porque é uma opção. Você pode usar essa ferramenta dentro da lida psicanalítica, como terapia cognitivo-comportamental, como hipnose clínica, são ferramentas agregadas à lida psicanalítica. Por isso, nós não trazemos dentro do curso, é opcional, querer usar ou não. Mas, se é o desejo, faça um curso de capacitação em PNL e aí você terá uma expertise maior para usar a ferramenta e terá muito sucesso. Vamos então conhecer. Como aprendemos? É a primeira coisa que precisamos entender, pois faz parte do processo. Para entendermos como funciona a reprogramação e a metodologia empregada, que também chamamos ressignificação, precisamos entender como é feita a nossa programação. Então, veja bem, para entender a reprogramação, eu preciso aprender primeiro como se dá a programação em nós, ou seja, o significado das coisas, como nós nos apropriamos disso, como nós fazemos a leitura, como nós fazemos registro. Isso mesmo, você sabia que todos nós fomos programados desde o nosso nascimento para funcionarmos plenamente com opiniões, gostos e decisões sobre o certo e o errado, o aceitável e o reprovável. E esta programação é intimamente ligada a nossas emoções e alterações comportamentais. Pense no seu cérebro como um poderoso computador que você acabou de adquirir para substituir o seu velho PC, o seu velho computador. Porém, se você tiver um trabalho urgente para fazer,
no dia em que o adquiriu, não conseguirá e precisará ainda do seu PC antigo. Só depois de instalar os programas necessários e o conteúdo de trabalho, poderá aproveitar o desempenho do seu novo PC. Então vamos entender. Primeiro, para aprender a reprogramar, eu tenho que entender como se dá o processo de programação. Todos nós somos programados pela vida, dia após dia, através de cada experiência vivencial, erros, fracasso, sucesso, experiências que deram positivo, outras negativo. Isso faz com que você, pouco a pouco, vá se programando. Nós iniciamos nossa vida com uma programação familiar, aquela que nossos pais nos dão, irmãos, parentes. É uma programação familiar. Nós iniciamos concordando com tudo que nossos pais creem, acreditam. Mas não nos limitamos a esta programação, porque nós interagimos ao longo do nosso desenvolvimento com muitas pessoas e que agregam conhecimento e vêm de programações diferentes. A cada nova informação que eu recebo e registro no meu banco de dados, vai se alterando gradativamente a minha programação. Então, a programação que temos, ou seja, aquele mapa cognitivo que trazemos, é fruto de uma programação que se dá através de experiências vivenciais que formam a nossa cognição. Assimilamos, adquirimos conhecimento e verdades, crenças das pessoas que nos cercam. Inicialmente, família. E o processo continua ao longo de todo o nosso desenvolvimento. Você está sempre sendo alterado. As programações podem ser aperfeiçoadas e podem ser alteradas pela vida. Já citei aqui o exemplo. O indivíduo que cresce crendo na fé dos pais. Ele frequenta o segmento religioso dos pais. Mas, talvez pela influência de um amigo, talvez pela influência da esposa com quem ele casou agora, ele pode ser apresentado a uma fé diferente, a um segmento religioso diferente. E se ele aceita aquilo como verdade, ele passa a seguir uma outra fé diferente dos pais. Então, havia uma programação e agora houve uma reprogramação. Quem fez parte dessa reprogramação? Inicialmente a esposa, mas também os irmãos daquela igreja, o líder espiritual daquela igreja, que consolidaram aquele conhecimento em sua mente e se tornou isso mais forte do que a programação feita pelos pais. Ele foi reprogramado. A vida faz isso conosco com muita habilidade e com muita frequência. Nós nem percebemos e vamos mudando de opinião, mudando a nossa ótica acerca de muitas coisas. Mas preste atenção, com a PNL eu posso então identificar. E ao invés de apenas ser conduzido pela vida, identificar falhas de programação, crenças disfuncionais e atuar exatamente sobre elas, mudando conceitos, me reprogramando. Então não é apenas a vida que está me reprogramando sem que eu perceba. Há um ato intencional. Eu identifico o que é disfuncional, reprogramo.
melhorando o meu comportamento, melhorando a minha funcionalidade no âmbito social. É o que o terapeuta pode fazer com o paciente para tratar suas fobias, suas crenças limitantes, ok? O exemplo que ele dá do computador é muito real. Você tem um computador velhinho que você vai aos trancos e barrancos porque ele é lento. Ele não responde na mesma velocidade que você precisa, mas ele consegue realizar o trabalho. Ele tem os programas que você utiliza, as informações que você precisa para trabalhar. E aí você se cansou do velho PC, foi lá e comprou um computador de última geração. Uma máquina super rápida. Trouxe para casa. Você já pode usá-la de pronto? Claro que não. Se você tiver um trabalho para entregar naquela noite, com certeza não vai ser feito através dela. Enquanto você não copiar do antigo PC os programas que você usa para trabalhar, as informações que estão no seu HD e passar para o computador novo, ele não terá utilidade para você, não para executar o seu trabalho. O que você está fazendo? Você está programando o seu computador, pegando a programação do antigo, passando para o novo, para que ele funcione, dando o resultado do velho, porém numa velocidade maior, porque ele é mais novo, mais moderno. Mas você precisa das programações. Então, programação é exatamente isso. Quando nascemos, o córtex está vazio, não tem informações, não há programação. Você funciona por instinto. Então, você vai assimilando conhecimento dia após dia. A vida está te programando. Algumas programações podem ser danosas, disfuncionais, e vão refletir no comportamento lá na frente. PNL te dá a possibilidade de identificar, reprogramar e mudar comportamento. Assim funciona a nossa mente. No momento que nascemos, já temos todo o potencial mental necessário para funcionarmos plenamente. Porém, nos falta o conteúdo, as memórias e os programas, que são os condicionamentos mentais. Programa é após ter memórias, após o cérebro entender que algo que você fez, o resultado foi satisfatório, ele registra o procedimento, gerando um condicionamento para que toda vez que você precisar executar a mesma tarefa, ele já te dê a fórmula, já te aponte o caminho. Foi gerado um condicionamento mental. Para quê? Para funcionarmos racionalmente. Por isso, funcionamos através de instintos animais, programação ou condicionamento de sobrevivência. Então, esta primeira, segunda, terceira infância é dominada por este comportamento animal, regido por instintos. Nas imagens você vê algumas cenas. A criança mordendo a outra, assim como o cãozinho está mordendo o dedo deste homem. Natureza animal, uma atitude animal. E isso é regido pelo cérebro reptiliano ou cérebro primitivo. Ele nos dá instintos. Mas nós estamos em busca dos condicionamentos mentais. E eles só serão efetivos nos dando raciocínio à medida em que surgem memórias. A memória de algo que você fez deu certo. Há registro pelo hipocampo. E o hipocampo vai gerar condicionamento. O cérebro, para fazer a nossa gestão sem gastar muita energia, ele vai criando condicionamentos mentais que geram um
padrão. Você está preso por várias rotinas. Um padrão que você repete todos os dias em muitas coisas. Você funciona no automático. É assim que você dirige. É assim que você faz quando acorda. Há uma série de ações que você executa que fazem parte de um condicionamento. É um padrão que o cérebro adotou para fazer a sua gestão. São repetições que realizamos, hábitos, rotinas. O cérebro já tem isso pronto para uma série de tarefas, de desafios. O cérebro já tem a resposta pronta. Isso é um condicionamento. Você só executa. Em muitas coisas funcionamos meio que de forma automática. Então são condicionamentos que são regidos por memórias. E memórias que foram aceitas, se tornando crenças. Nos movemos por crenças, nos movemos por nossas verdades, por aquilo que aceitamos como positivo, como verdadeiro. Nossas vivências com nossos pais, irmãos e parentes, dia após dia vão acrescentando registros memoriais ou redes neurais com inúmeras informações, imagens, sons, o cheiro, a autopercepção sensorial do corpo, aquilo que eu percebo com o meu corpo, seja de forma tátil, seja de forma sensitiva em relação ao clima, em relação a algo estar molhado, estar quente, o paladar, etc. Nesta imagem, você vai ver que nós temos o cérebro dividido em 3 partes, como ele é, o córtex cerebral, o sistema límbico e o cérebro primitivo ou reptiliano. Você vai ver que o cérebro primitivo tem até a imagem aqui de uma lagartixa representando répteis, porque o réptil só tem esta parte do cérebro, o que lhe dá instintos, reações instintivas. O mamífero, além do cérebro reptiliano ou primitivo, ele tem também o cérebro intermediário ou sistema límbico, que é responsável por nossas emoções, sentimentos e também comportamento, porque influencia o nosso comportamento. E há algo digno de menção, extremamente importante, que é registro memorial. Todo o registro memorial, todo o aprendizado que o ser humano alcança, passa pelo sistema límbico, cérebro intermediário, porque o hipocampo, que você já conhece, está aí no sistema límbico. E, por fim, no topo aqui do cérebro, o neocórtex ou córtex cerebral, que é a área do pensamento racional, do raciocínio. E é a área que, quando nascemos, ainda não é operacional. Tem potencial, mas não é operacional, porque faltam informações, registros memoriais, que serão gerados nas interações com a família, com pais, com irmãos, com parentes, amigos da família, e esse processo se dá por toda a nossa vida, nos tirando do instintivo, levando para o racional. E o que está acontecendo? Estamos sendo programados. Quanto mais informações, registros memoriais, meu cérebro tiver, maior facilidade terá para juntá-las e gerar um condicionamento acerca de determinada coisa ou situação. A isso chamamos programação neural. O que no PC precisamos do técnico de informática,
ocorre naturalmente conosco, interagindo uns com os outros. Então, no computador que eu comprei, o que eu preciso? Se eu preciso de um programa específico, eu não tenho esse programa, não tenho o domínio, eu tenho que chamar o TI. Ele vai colocar todos os programas que eu preciso, vai deixar o computador do jeito que eu quero. O que ele fez? Programou. Esse computador está programado para o tipo de tarefa que ele irá executar, o tipo de trabalho que eu preciso. Conosco, isso acontece de forma natural. Quem nos programa? Nossos pais, nossos irmãos, nossos parentes, tios, avós, colegas lá, amigos na creche, colegas da escola. E o processo é ininterrupto, é contínuo. Você está sempre aprendendo. Se está sempre aprendendo, você está sempre sendo programado. E em algumas coisas que você aprendeu e depois torna a aprender de forma diferente e aceita essa forma última como melhor que a primeira, então você foi reprogramado. A vida faz isso conosco o tempo todo.